Bom dia, olá, eu sou Leudo. Fiquei incumbido aqui de fazer dos 12 aos 16 anos. E eu sei que Jesus restaura, eu sei que tudo Ele pode fazer, mas quando a gente escuta um testemunho, a gente é impactado e vê, rapaz, se acontecer com aquela pessoa, pode acontecer comigo. E eu vou dizer uma coisa: se Jesus me restaurou, Ele pode restaurar qualquer um, qualquer um. Antes de chegar nos 12 anos, eu tenho que falar um pouco da minha infância, do que gerou todo o distúrbio emocional durante toda a minha vida, que foi a separação dos meus pais. Foi uma separação violenta. Eu tinha 4 anos de idade e naquele momento meu pai chegava bêbado em casa e, desconfiando da minha mãe, ele começou a brigar e eu não entendia muito, mas é incrível como as imagens ficaram gravadas na minha mente. Eu lembro até qual era o lado da janela. E eu tinha 4 anos de idade e nós morávamos em São Paulo. E aquele momento de briga, meu pai saca uma arma e aponta para minha mãe, e a minha mãe, acredito que foi num reflexo, ela me puxa e me coloca no meio. E não sei se foi por isso ou não, meu pai não atirou. E meu pai, eu só lembro dele chorando, e eu chorando, e minha mãe chorando. E depois, quando meu pai adormeceu, a minha mãe me pegou e me trouxe para o Ceará. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas fui muito novo para São Paulo, e aos 4 anos de idade voltei para cá. Tudo isso ocasionou um distanciamento. Minha mãe me deixou aqui com a minha avó e voltou para morar em São Paulo. E meu pai, depois de um tempo, veio atrás da gente, e aqui meu pai ficou morando e a minha mãe ficou morando em São Paulo. Então eu via meu pai de 15 em 15 dias, quando ele queria nos visitar, e a minha mãe eu via uma vez por ano. E assim foi a minha vida, criado por vó, só que eu cresci bem rebelde, bem rebelde. Aos 12 anos de idade, agora sim vamos começar, aos 12 anos de idade eu perdi a minha virgindade com uma menina bem mais velha que eu. Aos 12 anos de idade eu fumei meu primeiro cigarro de maconha, com 12 anos. Aos 12 anos de idade eu me envolvi com umas gangues. Na época não eram facções como é hoje, mas eram umas gangues, onde existiam os baile funks dos anos 80. Então eu me envolvi com gangues, fui pichador, né? E ali eu me encontrava, porque eu tinha um sentimento de não pertencimento, e eu precisava pertencer a algum grupo. E naquele grupo ali eu era respeitado, eu sempre fui grande, né? Então eu era respeitado. Nós saíamos para brigar nos baile funks, nós brigávamos, invadíamos outros lugares, saímos de madrugada para pichar, né? E aí começamos a usar drogas e mais drogas. Então foi cola de sapateiro, comprimido, maconha. E com 15 anos de idade eu conheci a cocaína, né? Como eu não tinha condições financeiras, eu comecei a traficar. Então eu vendia somente para o meu lucro, para o meu uso. Por quê? Porque eu não podia chegar em casa com dinheiro, né? E eu estava tirando dinheiro de onde? Então, tudo que eu vendia era só para usar. Então, o lucro eu comprava o meu uso. Então, eu pegava um tanto, esse aqui eu tenho que vender para eu conseguir usar esse aqui. Então, fui crescendo assim e completamente marginalizado. Eu, nessa questão das gangues, houve uma coisa que eu acho que eu falei só na sala do CR, né? Que foi uma briga. E dessa briga, eu tinha 17 anos, dessa briga resultou na morte
do outro rapaz. Então eu fiquei assim, eu tive que me esconder por um tempo, tive que sair da casa, me mudar de lugar, fui para outro bairro, fiquei 6 meses sem sair de casa, com medo de me matarem. E tudo isso, né? E cada vez mais eu me envolvendo mais. O que me salvou foi a educação, porque minha avó sempre falava que tinha que estudar, e eu gostava de estudar, sempre gostei de ler. Com 19 anos eu entrei na faculdade de filosofia. Eu vou um pouco mais na frente na história, mas depois eu volto para os 16, tá? Então, eu entrei na faculdade de filosofia. Quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu disse, rapaz, eu usava droga escondido. Eu me senti um marginal e aqui o pessoal está usando droga no pátio. Como assim? Aí pronto, me encontrei lá, né? E fiquei nessa faculdade durante muito tempo. Comecei a tocar violão. E a minha raiva do meu pai foi aumentando. Porque ele dizia que me visitava e não ia. Eu me lembro quando eu era entre 12 e 16 anos, eu me arrumava todo assim, eu queria ver meu pai era o meu herói, né? E meu pai não ia, não aparecia. E eu tinha um sentimento de amor e ódio, assim, eu tinha raiva. Primeiro daquela cena que não saiu da minha mente. E segundo, que eu sempre esperava e ele não ia. E quando eu ia, ele me levava para o bar. Eu ia para o bar com ele e ficava lá. Depois, quando eu já estava maiorzinho, eu já bebia com ele. Eu achava o máximo beber com meu pai, né? E aí eu ficava bebendo com ele. Nessa história, minha mãe, bem distante, só ia uma vez por ano lá em casa. E a primeira coisa que ela chegava lá em casa, ela dizia, meu filho, compre lá um engradado de cerveja e traga para a gente ficar conversando. E eu ficava bebendo, conversando com minha mãe, isso de menor, né? Conversando com minha mãe e tudo. E eu tinha 2 irmãos mais velhos, uma irmã e um irmão. E o meu irmão também, o meu irmão hoje ele está sem beber há muitos anos, ele é do AA. E depois de muito tempo, passou faculdade, passou tudo, eu estou dando um pulo na história, tá? Até por causa do nosso tempo aqui. Eu fui internado em uma clínica, minha primeira clínica. Eu não me adaptei porque era uma clínica evangélica. Olha só onde eu estou hoje, né? Eu não me adaptei porque era uma clínica evangélica e eu pulei um muro e fugi. Na segunda vez que eu fui internado numa clínica psiquiátrica. E assim, era lá no nosso lar, né, que fica na Avenida Carapinima. E eu disse, não, pelo amor de Deus, me tirem daqui. Assim, aquele negócio bem, aquele filme Bicho de 7 Cabeças, né? Aquela coisa bem remédio. E eu ficava muito dopado, parecia um robô. Eu me tirem daqui, a minha família me tirou. E da última vez, eu tive um início de overdose, eu me separei da mãe do meu filho. Nesse meio tempo aconteceu muitas coisas, inclusive eu tive uma filha com 16 anos, que eu nunca assumi, né? Eu vim assumir quando eu tinha 20 e poucos anos. Quando eu assumi essa filha, eu não tinha estrutura, eu era assim, altamente irresponsável, altamente marginal, né? Eu tocava em banda, só queria saber de boemia. E essa filha, eu fui conhecer ela com 8 anos de idade porque chegou uma intimação na minha casa do juiz. E hoje é uma restauração que eu ainda busco fazer. A minha filha, ela nunca teve contato muito comigo, né? Embora depois eu assumisse ela e tudo. No primeiro momento que eu quis me aproximar dela, ao invés de eu ser pai, eu fui querer ser amigo. O que amigo faz? Um amigo como eu era. No final das contas, eu estava fumando maconha junto com a minha filha. Então, assim, foi uma vida toda destroçada, né? Cheio de coisas erradas. E com 16 anos, eu não tinha muita noção
de futuro, de nada. Eu era altamente inconsequente. Eu guardava muitas mágoas do meu pai, né? Guardava muitas mágoas. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um pulo agora para 40 anos de idade. Eu perdoei o meu pai com 40 anos de idade. Eu fiz uma carta no Dia dos Pais, eu cheguei para ele e disse: pai, e isso está lá, eu deixei fixado no meu Instagram, esse pedido de perdão. Eu filmei, a minha esposa filmou, eu deixei fixado para sempre quando eu entrar no Instagram eu olho. Eu disse: pai, eu te perdoo. Aliás, te perdoo não. Eu não ia dizer isso, porque meu pai, do jeito que ele era, ele ia dizer: perdoo por quê? Aí eu disse: pai, eu te peço perdão. Isso eu lembro para ele bem sério olhando para mim. Eu te peço perdão, pai, por todas as vezes que eu senti raiva de ti. Por todas as vezes que eu senti mágoa quando eu te esperei e o Senhor não veio. Por todas as vezes que eu fui criança, eu queria que o Senhor sentasse comigo, para o Senhor brincar comigo, o Senhor nunca fez isso. Por todas as vezes, pai, que eu cheguei e fiquei pensando naquele dia que o Senhor fez com a mamãe. Eu te peço perdão, pai, por todo sentimento ruim. Hoje eu quero liberar o meu perdão. E aí comecei a falar, pedindo perdão pelo que ele tinha feito e pelo sentimento que eu tinha. Sentimento de raiva, de angústia, sentimento de tristeza, decepção, de tudo. E aí, quando terminou, eu disse: não, mas hoje está liberado todo o meu perdão, pai, e eu quero te abençoar. E abençoei meu pai, foi legal. E aquele momento de emoção, minha irmã chorando, a minha esposa chorando, todo mundo chorando, e meu pai assim: fiz o que eu pude. É porque o perdão não tem a ver com o outro. O outro, quando a gente vai pedir perdão, não tem a ver com a reação do outro, né? Porque muita gente, quando vai pedir perdão, quando pede perdão e a outra pessoa é rude, aí você cria outra mágoa, né? E eu disse: não, tudo bem, pai, eu sei que o Senhor é do jeito que o Senhor é, e está tudo bem. E abracei, foi maravilhoso. Desse dia para cá eu senti uma leveza, sabe? Uma leveza de ter perdoado meu pai. E depois, a terceira internação, eu passei 5 meses em uma clínica. E nessa clínica eu aprendi sobre os 12 passos. Muito tempo depois, observe que eu estou indo e voltando na história, né? Muito tempo depois eu estava na igreja, tinha recém-convertido, e vi CR das Nações: venha para a sala do grupo dos 12 passos. 12 passos? Que legal, eu entendo sobre os 12 passos, né? Eu fui do Narcóticos Anônimos, então eu estou limpo há tanto tempo, eu vou conhecer esse ministério. E aí, conheci, para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo pela quarta vez ou é a quinta? Quinta vez que eu faço, né? E estou me restaurando, né? De drogas, de álcool, de cigarro. Eu estou há 12 anos limpo, vai fazer 13 agora em novembro, 13 anos que eu estou limpo, né? Estou restaurando, eu creio em Deus que vou restaurar o meu relacionamento com a minha filha. Meu pai eu perdoei, a minha mãe já faleceu, mas eu também já perdoei, fiz um perdão simbólico, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu falei só um pedaço, assim, foram tantas coisas erradas na minha vida, sabe, de criminalidade, de ir pra favela, de ficar dentro dos barracos, de conhecer traficante, um monte de coisa assim, horripilante. Cara, se Jesus me resgatou e hoje eu estou aqui, meu irmão, ele pode resgatar qualquer um, porque Jesus é poderoso demais, cara. Jesus é poderoso demais, basta você querer, basta você dizer: Jesus, me restaura. E hoje eu sou grato, eu amo esse ministério, e o que eu peço para vocês é que divulguem esse ministério, sabe? Eu vejo o Reginaldo dizendo:
siga lá o Instagram, não sei o que. Rapaz, espalha para todo mundo, sabe? Espalha, porque isso aqui salva vidas. Salva vidas, restaura relacionamentos, restaura de droga, restaura de ira, de ciúme, restaura de depressão, de ansiedade. Restaura, porque quem restaura não é o ministério, é Jesus. É Jesus que restaura, sabe? E a minha vida, hoje, eu trabalho com duas coisas. Uma são flores. Deus me deu as flores, eu trabalho com rosas do deserto. Que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com plantas e com flores, né? Hoje eu tenho empresa de rosas do deserto. E sou terapeuta naquela clínica. Naquela clínica que eu fui internado há 12 anos atrás. Eu sou conselheiro, terapeuta. E sempre quando eu faço minhas reuniões eu falo do CR e digo, se alguém não tem condições de pagar uma clínica, porque lá é particular, tá? Não tem condições, vá para o CR toda segunda. Quando as pessoas estão saindo da clínica, eu digo, vá para o CR, cara. Continue seu tratamento, continue sua restauração. Eu falo do CR. Onde eu estou, eu falo do CR. Falo dos 12 passos e falo de Jesus. Lá na clínica, para vocês terem uma ideia, já teve ateu assim. E eu chego junto, né, com todos os conhecimentos de PNL, inteligência emocional, todos os cursos que eu já fiz, a própria filosofia, mas eu chego com a palavra do Senhor. E tudo que eu faço lá antes de entrar na clínica, eu oro por aquelas pessoas, porque eu sei que eu fui resgatado e eles vão ser resgatados. Eu não digo nada que eles podem, não, eles vão ser, porque eu me levantei como intercessor daquela clínica. Eu estou dentro da clínica, eu atendo como terapeuta individualmente, mas antes de falar disso, eu sou cristão, eu posso fazer uma oração, porque lá é uma clínica laica, mas enquanto eu puder falar do nome de Jesus, eu falo. Eu digo, pessoal, eu sei que aqui nem todos são cristãos, mas eu posso fazer uma oração? O pessoal, pode, vamos orar. E eu oro antes das reuniões, sabe, porque eu sei o Deus que me resgatou. Eu sei o Deus que me resgatou. E creia que vai lhe resgatar, vai resgatar a sua família, o seu relacionamento. Basta você querer, sabe? A minha vida, meu irmão, foi errada demais. Vocês não imaginam. Mas hoje é só testemunho. Porque a minha vida é maravilhosa. Todos têm problemas, tem um problema financeiro. Às vezes eu sofro. Um dia desse eu falei com o Reginaldo, pelo amor de Deus, moço, estou aperreado. Mas é muito melhor sofrer tendo Jesus do que se afastar dele, porque tudo ele vai restaurar na sua vida, e tudo é no tempo dele, sabe? Tudo é no tempo dele. Quem diria, tanto tempo se passou, né? Naquela marginalidade, dentro de favela, usando droga. Eu venci o crack, galera. Eu venci o crack. Eu vendi tudo dentro de casa para comprar crack. Eu ficava de semana dentro de uma favela todo sujo, igual um mendigo. Eu venci, né? Porque Jesus estava comigo. E sem Jesus você não vence, não. Então, muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Serra das Nações, muito obrigado, Reginaldo, Samuel, Mário, meu padrinho Galdino, meu irmão, muito obrigado, muito obrigado a todos aqui, e vamos fazer esse ministério crescer. Um grande abraço e Deus abençoe. Valeu.